Bom dia, estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Meu nome é Mariana Almada, sou professora, fotógrafa e estamos aqui hoje para falar da construção da imagem. Nós precisamos passar por 5 fases, 5 pontos importantes para poder construir bem, fazer o diferencial na hora de uma imagem. E para você, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, é que nós vamos fazer essa fala para todos nós, para todos vocês. E aí a construção da imagem passa por 5 processos importantes, pelos quais nós passamos para poder chegar à construção. E é esse o diferencial. É isso que me torna diferente de quem clica a todo momento. Hoje todo mundo tem celular na mão, tem um lápis e pode fazer o registro das suas imagens. E como eu falei, a diferença é essa construção. Vamos lá, são 5 pontos. O primeiro ponto é a minha história, a sua história. Olhar para isso. Segundo ponto, observação. O que é observação? Vamos já falar. A técnica, a ação e o desafio. Eu vou colocar no vídeo, na hora do que eu falar do desafio, eu vou colocar no vídeo o e-mail, o endereço de um e-mail para você fazer a sua construção e mandar para nós essa imagem do seu desafio, ok? Do seu exercício. Então vamos lá. Quando falamos de história, a minha, a sua história, é importante você lembrar que você é um ser humano que tem uma história que começou no passado, que estão ali os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, anda bastante os seus eneavós e tantas outras pessoas que passaram por nossa vida, e nós somos influência dessas pessoas. E por que não? Não é à toa que algumas pessoas falam: nossa, você tem a personalidade do seu avô. Por quê? Porque está registrado na história e é na minha memória que esses fatores vêm. Então, tem um fotógrafo que ele chama Adams e ele diz que o ato de fotografar não está só na câmera. Eu trago no ato de fotografar os livros que eu leio, os filmes que eu vejo, as músicas que eu ouço, as pessoas que eu me relaciono a todo momento na vida. Então, é importante a gente lembrar o que a gente traz. Além disso, nós trazemos nossos sonhos. Nós temos o escritor Rubem Alves, teólogo, psicanalista, educador, e ele diz muito claro sobre essa questão, que todo conhecimento começa com o sonho. As imagens nascem dos sonhos. E por que não? Que coisa maravilhosa! Então, sonhar é imprescindível. Sonhar sonhos possíveis, impossíveis, e neles registrar o nosso pensamento, as nossas vontades, os nossos desejos. Assim não faziam os surrealistas? E por que muitas vezes nós fazemos uma fotografia, nós fazemos um desenho e por causa do julgamento dos outros nós nos desmerecemos? A imagem é sua. Então faça bom proveito da sua imagem, viva a sua imagem e deixe que as pessoas critiquem a sua imagem. Isso é importante, ouvir as críticas das pessoas quanto ao trabalho que a gente faz. E a gente se apropria disso, melhora, articula aqui, faz um outro desenho ali, até chegar onde você deseja e não as pessoas. E aí, quando não posso deixar também de citar o cantor de rap, o Emicida, quando ele fala: o único representante dos seus sonhos na face da terra é você mesmo. Então não deixe as pessoas sonharem por você, sonhe você, ok? E ainda tem uma outra fotógrafa chilena que eu quero citar aqui, a Paula Fernandes, que ela fala muito dessa questão do vínculo. E o trabalho dela fotográfico, no trabalho dela, ela traz negras nos dias atuais, mulheres negras nos dias atuais, e paralelamente coloca as fotos das africanas que viveram no Brasil. Ela consegue trazer semelhanças entre as mulheres africanas que viveram no Brasil e as mulheres negras hoje.
Então, quando ela faz uma exposição com esse paralelo, as pessoas perguntam: elas são parentes? Porque elas são tão parecidas? E a resposta é: isso é atavoz, que vem do atavismo e que vem da ancestralidade. E como eu falei, são nossos avós, as influências dos bisavós, dos tataravós, dos eneavós e por aí vai. Então, nós não podemos esquecer que nesses registros nós colocamos a nossa história e, vamos dizer, a nossa identidade. Algumas pessoas me dizem assim: nossa, isso parece com você. Por quê? Porque eu levo nessas imagens a minha história de vida, a minha história de contato com os livros que eu leio, com as músicas que eu ouço, com os filmes que eu vejo, com as pessoas que eu me relaciono. Então, vamos aqui pensar nos 5 elementos que eu citei agora há pouco. O primeiro deles, como disse, a nossa história. E aí vamos para o segundo elemento, a observação. Por meio da observação, eu vejo a minha história. Eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos começar pela observação de imagens que eu trouxe para que a gente possa começar a se apropriar. E você já vai pensando aí: poxa, eu já fiz isso. Ou se você não fez, você fala: eu vou fazer. Então, com certeza, o seu poder criativo, ele vai ser ativado nesse momento que você vai vendo as imagens. E por isso a importância de observar. Vamos lá. Quando eu digo a minha história, eu penso no meu chão, no chão que eu piso, no chão que eu vivo, que eu vivi e que eu posso e que eu venho viver daqui para frente, né? Então, eu penso num chão. Depois, lembrando desse chão, eu simbolizo, eu trago a parte simbólica desse meu chão, que são as minhas raízes. E aí, dentro das minhas raízes, tem as questões culturais. E quando eu lembro das questões culturais, eu vou lá nos meus ancestrais. Quando eu vejo imagens desse tipo, por exemplo, e aí quando eu falo de crítica, eu vou citar o exemplo desta foto aqui. É aquela história. Uma pessoa, diante de uma imagem dessas, falou assim: nossa, que horror, dizem que isso é arte, essa fotografia, mas que horrível. E aí uma outra crítica foi: que linda essa imagem, me trouxe à memória a minha avó e a minha bisavó, quando elas juntavam os seus netos e os seus bisnetos para uma galinhada, para um ensopado. Veja quanta cultura tem nesse momento dessa crítica. Então, o posicionamento do observador diante da sua imagem é dele. É como quando a gente brinca de ver nuvens, né? A gente está com aqueles amigos e fala: eu estou vendo um anjo naquela nuvem. Aí o seu outro amigo diz assim: não, eu estou vendo um jacaré. E o outro diz: eu estou vendo um travesseiro. Mas é claro, porque depende da experiência de cada um diante daquela nuvem. Por exemplo, um dos seus amigos pode ter tido uma experiência com trovão, uma experiência com chuva muito triste. E ele tem medo. Por isso ele não vê o anjo, ele pode ver um jacaré. E aí é a experiência, é o ângulo, é o momento que você está vivendo naquela fase, naquele dia, é a forma como você recebe a mensagem. Então, não se preocupe com as críticas das pessoas quanto aos seus desenhos, as suas poesias, as suas fotografias, as suas músicas. Críticas são críticas. E se você recebe a crítica tranquilamente e perceber que você pode fazer uns ajustes, maravilha. Se não, você continue com a sua história, ok? Então, grandes observadores fazem grandes trabalhos. Vamos continuar com a questão da observação. Então, observar tudo ao seu redor. Tudo que você observa, você traz para você. Agora, lembrar que a observação, ela não precisa, em momento algum, ser julgada. Então, receber a observação de um ambiente ou de qualquer outro elemento sem julgar ou sem deixar que as pessoas manipulem a sua observação. Se coloque diante
de uma paisagem, seja dentro da sua casa, seja na janela, quando acabar esse momento dessa questão da quarentena lá fora. Então, eu abro um espaço, faço um zoom, né? Abro um espaço para uma imagem maior, depois eu diminuo o meu zoom e vou diminuindo. Por exemplo, eu estou diante de um campo. Eu abro, vejo muitos elementos da natureza. Vamos fechar um pouquinho, eu vejo uma árvore. Fechar mais um pouco na árvore, eu vejo uma formiga. Então, eu estou fazendo um zoom no meu olhar. E é uma técnica que vamos ver já já. Então, esse ato de observar é olhar diferente, tornar diferente. Muitas vezes você se depara com uma árvore e você faz uma fotografia tão bela de contato seu com essa árvore que as pessoas dizem, que lindo. Outras dizem, não estou vendo nada, só uma árvore. Claro, lembra a experiência de cada um diante daquela imagem. Vou mostrar outras imagens para vocês aqui. A forma do nosso olhar, muitas vezes, para aquele inseto que você vê todos os dias. Aquele animal, aquela folha, aquelas brincadeiras. Por exemplo, olha o que eu trago aqui. É uma borboleta. Tem pessoas que dizem, parece um olho à primeira vista de coruja, somente porque a borboleta é dessa espécie, né? Um outro animalzinho aqui, que é um inseto, que muitas vezes a gente deixa, ele voa e cai na sua sopa. Veja este inseto. Essa mosca, muitas vezes, é aquele elementinho que caiu na sua sopa, mas olha a beleza e veja, procure onde está a beleza. Tem gente que vai falar, que horrível. Outras pessoas, que lindo o olhar da mosca. E olha onde ela está sentada, onde ela pousou, veja. Então, vai depender do seu estado naquele momento. Se você ficou muito chateado porque a mosca caiu na sua sopa e ela estava muito gostosa, qual o seu olhar sobre a mosca? Um outro animal aqui, que muitas pessoas falam peçonhentos, tem pessoas que se arrepiam, mas veja o olhar deste animal para o momento em que apontei a lente para ela. Veja. Então, tem da nossa história? Tem da nossa história. Um outro elemento aqui que a gente vê todos os dias, mas a gente enquadra de uma outra forma, ela se torna diferente. E, como falei, esse é o diferencial. Uma árvore, uma planta, aí a florzinha, né? A forma como eu coloco ela dentro da imagem, seja desenhada ou seja fotografada, ok? Outro elemento da natureza. E o interessante também pensar é que esses momentos não voltarão mais. A mesma mosca jamais vai posar para mim. E aí tá a beleza da fotografia, do desenho, é o instante. Então, não podemos perder esse instante. Falar, peraí que eu vou ali e daqui a pouco eu fotografo. Acabou, o instante passou. Então, que possamos também lembrar que junto com a nossa história e observação, teve a oportunidade, faz a foto, faz o registro, faz o desenho, porque depois ele passa. Um sonho, por exemplo, sonhou, deixa para registrar depois, o tempo passou. Você esquece alguns elementos do sonho. Então, a imagem é a mesma coisa. O momento é o mesmo. É a mesma coisa quando a gente vai pedir desculpa para alguém, né? É importante aquele momento. Depois que passa, né? Então, é o momento da tristeza, é o momento que precisou, foi necessidade de pedir, né? As brincadeiras e os elementos da brincadeira, colocar em lugares diferentes, trazer para perto de mim. Olha a diferença que faz. Brincadeiras de crianças, um trabalho. Então, tudo isso a gente vai observando e vai registrando,
ok? Agora nós vamos pensar num outro elemento importante e vamos fazer um exercício aqui. O exercício que nós vamos fazer agora é um exercício de atenção, ok? Mental. Eu vou falar uma palavra e você vai registrar na sua mente a imagem que gira em torno dessa palavra. Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou falar a primeira palavra, indígena. Vou dar um momentinho. 1, 2, 3. Que imagem você construiu em torno desta palavra indígena? Veio de onde? Dos livros, da aula que a professora deu, da televisão que passou um fato sobre os indígenas, de uma música que você ouviu? Da onde veio esta imagem? Vai depender da sua experiência. Como falei, dos livros, das músicas, dos filmes que você viu, das pessoas que você entrou em contato. Eu vou mostrar aqui para vocês uma experiência, uma aldeia indígena chamados Auê Wapitabi, que são os povos indígenas que chamamos de Chavantes. E aí, então, nós vamos simplesmente pensar como e quando nós construímos essa imagem. Veja só, a imagem girando em torno disso, veja, ok, aqui. E aí, quando eu trago essa última imagem, pensamos e vimos aí fumaça. Os povos indígenas Chavantes, Auê Wapitaba, eles são sonhadores e caçadores. Essa foto foi no momento de caça. Veja o registro. E aí, por um desenho, eu trouxe uma outra reflexão em torno dessa questão que para eles é cultural e é fonte de alimento. E aí, vem os livros e os filmes que a gente vê, não é verdade? Veja aqui essa construção. O índio olhando para uma fábrica, né? Então, é importante que a gente lembre dessas nossas construções, ok? Vou fazer um outro desafio, uma outra palavra, barco. Então, a palavra barco, ela te traz o que hoje de experiência? Se você nunca viu um mar, você tem uma experiência. Se você conhece o mar, você tem uma outra experiência de construção de imagem. Se você conhece alguém que mora nas regiões ribeirinhas, os ribeirinhos vão ter uma outra experiência em torno da palavra barco, porque eles moram em regiões onde o barco ele é o transporte principal e a fonte de muitas outras questões, do trabalho, em busca do alimento. Então, tem uma outra visão sobre a palavra barco. Se eu for falar uma outra palavra, paisagem, eu vou pensar em que paisagem? Eu vou para o campo ou vou para a cidade? Se eu for para a cidade, eu vou pensar em barulho, eu vou pensar em trânsito, prédios. Se eu for para o campo, eu vou pensar em meninos soltando pipas, eu vou pensar em casas tranquilas, tranquilidade. Então, a minha experiência leva à construção da imagem, em torno também das minhas observações, ok? Então, vamos aqui para a técnica. Então, nós falamos da minha história, a observação, e agora vamos para a técnica. Vou falar de duas técnicas importantes para que a gente possa construir. Apenas duas, são várias outras, mas nós vamos falar aqui de duas técnicas, ok? Então vamos lá. Nós temos os detalhes e os enquadramentos. O detalhe eu falei agora há pouco, que nós podemos fazer aquele zoom. Eu vi a imagem, a paisagem, uma pessoa, ou uma pia cheia de louça, ou
uma bagunça no chão, nas minhas roupas, e resolvi fazer um enquadramento, que foi a árvore, e outro enquadramento, a formiga, não é isso? Então, eu fiz o zoom e automaticamente fiz um enquadramento. Mas, Mariana, eu não consigo ainda fazer esse enquadramento. Ok, pega uma folha em branco, faz um quadradinho no centro, ou onde você quiser na folha, o importante é que tenha esse quadro vazado, e coloque diante da imagem maior. Você coloca e você já faz o seu enquadramento. Veja o inteiro e a parte do enquadramento que você quer fotografar ou você quer desenhar, ok? Então, fica a critério da sua criatividade e você consegue fazer o seu trabalho, ok? Então, é um enquadramento. Dentro do enquadramento, nós vamos pensar aqui nos detalhes. E eu trouxe aqui algumas imagens para que você possa entender o que é o detalhe. Eu vou mostrar a imagem, esse é um outro exercício, e você vai pensar o que é que gira em torno, o que é que aconteceu em torno desta imagem, ok? Pés, aqui são indígenas, um ritual. Eu vou dando as dicas, ok? Um ritual religioso das religiões de matrizes africanas. Uma máquina de escrever antiga, uma colmeia de abelhas, aqui uma casa, um CD. Onde está esse CD? Dentro de uma gaveta, que essa gaveta faz parte de um guarda-roupa, de um armário, que está numa sala, que está numa casa. Veja quantos zooms eu fiz e quantos elementos eu posso fotografar e que eu posso trazer nesta foto desse CD. Uma outra imagem, ok? Uma outra imagem. Isso tudo é uma parte do todo, né? Essa daqui, se esse pedaço tá dessa forma, pensem no todo. É isso mesmo que vocês pensaram. Uma outra parte, nós conhecemos esse monumento de Brasília, faz ficar e tornar diferente o monumento, a catedral, que nós temos a foto comum e aqui nós fizemos uma parte desse comum, uma parte do todo. As mãos. E aí, nós temos mais dois detalhes aqui, né? As mãos, em rituais religiosos. As mãos, o simbolismo das mãos, né? Ritual religioso. E as mãos com crianças brincando de terra, de barro, de argila, né? Então, nós temos aí mais um modelo. Então, veja só. Nós falamos da história, a minha história, a importância da observação, duas técnicas, o detalhe e o enquadramento. Agora nós vamos para a ação. Você vai pegar uma câmera ou o celular emprestado de alguém, ou o lápis e o papel para registrar o desenho. Se você não desenha nem fotografa, mas você faz poesia ou compõe uma música, sente diante da paisagem, faça o enquadramento e faça o seu registro, ok? De composição. E aí, nós vamos trazer aqui um exemplo para o seu desafio depois que você for para a ação. Então, aqui se encontra a fotografia. Aqui é o Museu da República e a Esplanada dos Ministérios, ok? Dessa foto, eu fiz o desenho. Aqui o desenho. Não pense que foi fácil. Isso aqui é todo um processo de construção. A gente lembrar das figuras, do fundo, da luz, do escuro, para a gente fazer a produção de um desenho. Isso tudo é importante observar. Então, desta imagem surgiu o desenho. Mas aí
O desafio está aqui. Você construiu a imagem e o desafio é desconstruir. Como assim, Mariana? Vamos lá. Eu fiz a imagem, ok? Tá aqui. E aí, desenhei. Desse desenho, eu resolvi mudar as formas. Fui mudando as formas, mudando, e cheguei num resultado. Mas pensei que queria mudar mais. Fiz assim e fui mudando. Olha o que surgiu. Então, são imagens que eu construí. Quem pode dizer que este último desenho surgiu desse? Ninguém, só você que está vendo agora esse vídeo. E aí, eu vou mostrar outras produções, que daí eu peguei uma tinta e fiz a produção. Veja, você que sabe que esta imagem surgiu dessa, você identifica. Mas quem não viu a primeira imagem nunca vai saber de onde eu fiz esse desenho. É uma desconstrução e uma construção abstrata. Eu estou abstraindo as formas que eu fiz no início. E continuando, vou colocar uma outra aqui, que surgiu dessa última. Aqui e aqui. Então, esse é o processo de desconstrução, é o desafio, ok? Então, vamos recapitular a nossa conversa que vem. Vamos lá. Rapidamente, nós temos a foto, da foto, o desenho. E se você fosse compor uma música e se você fosse fazer uma poesia? O mesmo processo. Daqui surgiu esta imagem, que surgiu esta imagem e que abstraí mais ainda. Tá aqui a imagem. E vou deixar agora o endereço do e-mail para você mandar a imagem que você construiu. Tanto a que você construiu, quanto a que você desconstruiu, que você abstraiu a forma. Combinado? Então, bom trabalho, que você tenha muito sucesso nos seus desenhos, nas suas construções poéticas, musicais, fotográficas. E lembre-se de uma coisa, o diferencial para você, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso que está nos assistindo, o diferencial é olhar para esses 5 pontos. Mais uma vez, a minha história, a observação, a técnica, a ação, tem que praticar e, de repente, o desafio, a desconstrução, que nós vamos chamar de abstração da forma. Então, aguardo nesse endereço do e-mail a sua construção a partir da nossa fala, a partir do nosso vídeo. E, em breve, estaremos nos encontrando na escola. Estaremos nos encontrando para novas produções num outro espaço, num ambiente lá fora, ok? Cheio de vida, cheio de energia, cheio de luz. Isso é que é importante. Por isso, é importante você se cuidar agora, nesse momento. Um grande abraço, nos encontraremos aí no e-mail, nos encontraremos por Brasília, para poder, de repente, conversar sobre as nossas construções. E outro detalhe, não pare aqui. A partir daqui, você pode fazer outras e novas descobertas e construções. Sabe por quê? Porque nossa mente, ela é criativa. Todo mundo é criativo, mas se a gente não exerce a criatividade, a gente perde esse dom, a gente perde esse poder da criatividade. Então, exercite. Faça todos os dias um exercício de observação. Se não tiver o lápis na mão, nem o papel, e nem uma câmera, e nem um celular, registre essa imagem na sua mente e leve para você para sempre. Um grande abraço e até mais!